Agora sim a gente tem a conexão direitinho com o deputado Silas Câmara, que está conosco aqui. Deputado, bom dia. Bom dia a todo o povo do Amazonas que acompanha a programação da Band News. Prazer estar com você, com a Rosiane, podendo conversar com a população sobre assuntos de interesse do Brasil e do nosso povo amazonense. Muito bem, tá aí então o deputado Silas Câmara agora conosco, conexão estabelecida bem direitinho, sem trollagem da internet. Rosiane Carvalho, bom dia para você mais uma vez, e como eu falei, sempre aqui nas nossas entrevistas, como você assina esta coluna, você faz as honras de iniciar a entrevista. Claro, Rafael, obrigada. Eu agradeço a entrevista que vai ser concedida agora pelo deputado federal Silas Câmara, e me cabe fazer um registro cada vez mais importante. Não deveria ser necessário, mas se faz necessário diante do cenário que nós temos. O deputado Silas Câmara, em que pese provavelmente discordar de algumas coisas, de opiniões que são traçadas por esta coluna de opinião, que é natural, né? Você não tem que agradar a todo mundo, e algumas vezes talvez não, né? Enfim, é natural dessa cobertura jornalística, mas ele nunca se nega a conceder entrevistas para a gente e não faz nenhum tipo de pressão sobre assuntos. É um parlamentar que é aberto a responder questões das mais variadas tipos, inclusive as que possam parecer, num primeiro momento, negativa para ele. Eu acho isso importante de se registrar. Por quê? Porque é um traço que precisa ser marcado, e é um traço que é necessário cada vez mais aos políticos, sobretudo os políticos que a gente lida diariamente, são os políticos do Amazonas, né? É um traço de aprendizado. Eu acho até que o deputado Silas Câmara é formado em jornalismo, salvo engano, é formado em jornalismo. Bom, seja bem-vindo, deputado Silas Câmara, obrigada por essa entrevista. Obrigado, Rosiane, obrigado pelo registro. De fato, jornalista que somos, temos a obrigação de exercer a democracia, inclusive da imprensa como um todo. Portanto, é muito bom estar participando do programa nessa manhã e, como você mesmo disse, com o coração aberto para responder as perguntas que interessam à população e que somente a imprensa, com o seu dever democrático e universal de fazer o conhecimento, pode levar essa informação. Bom dia a todos. Bom, o Rafael já me concedeu aqui a primeira pergunta. Deputado, naturalmente nós estamos no final do ano, e o final do ano é um momento de avaliação, de balanço a respeito da atuação de todo mundo. Todo mundo faz um balanço do ano e faz um planejamento para o próximo ano. Eu queria saber qual é o seu balanço de 2021, da sua atuação parlamentar na Câmara dos Deputados e também aqui, né, as execuções do que o senhor faz no estado do Amazonas e os seus planejamentos, as principais metas para 2022. Rosiane, primeiro agradecer a vocês a entrevista, a oportunidade, agradecer a Deus também, a vida, afinal de contas, ainda estamos num ano muito desafiador, estava acompanhando ainda há pouco as matérias que vocês estão veiculando nessa manhã, e todos aí muito preocupados agora com a gripe, né, HN1, e também a nova cepa da Covid-19 que assola o mundo, uma prova concreta de que nós vamos ainda enfrentar o desafio do Covid-19 ainda por algum tempo. Portanto, eu começo esse balanço de 2021 dizendo que, como deputado federal, como membro do Congresso Nacional, muitas foram as matérias importantes para o Brasil no aspecto de darmos condições para o enfrentamento da pandemia. Cito aqui diversas mobilizações dentro do orçamento para adquirir, por exemplo, as vacinas, né, que nesse momento são o grande trunfo da guerra contra a Covid-19. E o governo federal, através do presidente Bolsonaro, fez com o Congresso Nacional os movimentos corretos, e esses movimentos proporcionaram vacina com abundância. Vemos aí o Amazonas, por exemplo, um estado que está vacinando muito bem entre as 27 unidades federativas, sem faltar vacina em tempo algum, e isso é muito importante que a população saiba e reconheça. Também podemos dizer que, no que diz respeito à execução orçamentária, e aqui eu já falo com os municípios, com os 61 municípios do interior do estado do Amazonas e com a nossa capital amazonense, também foi um ano muito venturoso. Afinal de contas, percebo que os municípios amazonenses, eu, por exemplo, poderia citar que em 55 dos 61 municípios amazonenses,
nós temos, nesse momento que converso com a população do Amazonas através da Band News, execução orçamentária de recursos, por exemplo, destinados à educação através das nossas indicações. São quadras de esporte com vestiários e também com arquibancada, são reforma de escola, ampliação de escola, construção de novas escolas, equipamentos para essas escolas, climatização para essas escolas, custeios para essas escolas, e na área da educação eu fecharia com chave de ouro com o termo de cooperação que foi assinado entre a Associação dos Municípios Amazonenses e a Universidade Federal do Estado do Amazonas, uma iniciativa do nosso mandato que proporcionou a possibilidade de os 61 municípios do estado do Amazonas poderem ter unidades da Universidade Federal em EAD dos seus municípios, com cursos de acordo com a demanda. Tanto é verdade que para a implantação desses polos sempre vai haver uma audiência pública da Universidade Federal do Estado do Amazonas com os munícipes, principalmente os alunos formandos aí na área de ensino fundamental e ensino médio, para que possa se descobrir qual é a tendência, qual é a vocação do município e, com isso, novos cursos técnicos de graduação e até pós-graduação chegar nos 61 municípios do estado do Amazonas. Também na área de saúde tivemos um grande volume de recursos destinados para fortalecer o atendimento básico e também a prevenção do interior do estado do Amazonas, como também na nossa capital. Registrando aqui, por último e rapidamente, até para poder a nossa entrevista ser bem ampla, que na capital do estado do Amazonas, o senador Plínio Valério, juntamente comigo, deputado federal Silas Câmara, destinamos recursos para a construção de 5 grandes unidades básicas de saúde que vão atender, em média, 1.200 pessoas por dia na nossa capital amazonense. E isso vai implementar a saúde também, tanto no interior do estado, com os recursos que foram destinados para o fortalecimento do atendimento básico e também a prevenção, como na nossa capital, como acabei de falar. Também no interior do estado do Amazonas, foi destinado recursos para a infraestrutura, para a saúde, para a educação, mas principalmente trabalhamos para manter os postos de trabalho. E aqui vai uma mensagem rápida, até de final de ano, aos nossos irmãos do setor primário, da agricultura familiar, e também da pesca artesanal, já que este foi o ano do início do recadastramento e do cadastramento de pescadores do interior do estado do Amazonas e pescadores, abrindo uma oportunidade para a recuperação das carteiras suspensas, carteiras canceladas, mas também para novas emissões de carteiras que há 12 anos não se faz no estado do Amazonas, estava prejudicando mais de 150 mil homens e mulheres que são associadas hoje nas 184 entidades de pesca artesanal do interior do estado do Amazonas. São associações, são sindicatos e são colônias de pescadores que agora abre-se a possibilidade de, nesse recadastramento e no cadastramento, a emissão de novas carteiras dá direito, inclusive previdenciário, a esses homens e mulheres que fazem um belíssimo trabalho e que sustentam suas famílias através dessa atividade profissional. Só lembrando que esses recursos pagos através de seguro-defeso também geram benefícios previdenciários, ou seja, aposentadoria especial, salário maternidade, auxílio-doença, e tudo isso completa a cesta de benefícios que, através desse cadastramento e recadastramento, e, portanto, da carteirinha de pescador artesanal que esses homens e mulheres têm, e falo de mais de 150 mil homens e mulheres, portanto, mais de 600 mil pessoas atendidas no interior do estado do Amazonas, mais de 400 milhões de reais que entram na economia do interior do estado do Amazonas, sendo viabilizados através do nosso trabalho. Eu estou muito feliz por saber que, entre as muitas coisas que eu poderia citar, cito essas, certos de que o Amazonas está acompanhando o nosso trabalho, o nosso mandato, e reconhece que essa é uma atividade, tudo que eu citei aqui, do deputado federal Silas Câmara, principalmente. É importante o senhor lembrar esse fato a respeito do seguro-defeso, porque ele tem um significado. Ele tem a função de prestar um auxílio social aos pescadores do interior do Amazonas, sobretudo, no momento em que há uma situação de fragilidade, né, na reprodução dos peixes, o que acaba tendo a função também de preservar o meio ambiente.
A esse propósito, a gente viveu muito recentemente uma situação a respeito dos garimpos, né? É muito mais forte, mais forte no sentido de que não existisse, não que ocorresse, mas ela aconteceu muito próximo da capital do estado do Amazonas, onde há uma concentração das forças de repressão, e isso ganhou o mundo. O senhor sabe melhor que ninguém também a esse respeito do que aconteceu, de toda essa repercussão, e a classe política virou alvo, né, de muitas críticas em função de um silêncio num primeiro momento. Eu falei com o senhor na semana passada, o senhor me relatou que já está programada pela Câmara dos Deputados, a comissão que o senhor faz parte, uma espécie de audiência pública em alguns municípios do Madeira, para tentar levantar dados a esse respeito e também compreender, diagnosticar a situação das pessoas que trabalham nos garimpos ilegais no Madeira. E depois, posteriormente, programado para fevereiro ou março, uma audiência pública geral, trazendo as principais instituições que estão relacionadas a esse tema lá na Câmara dos Deputados. O senhor poderia trazer mais detalhes a esse respeito, deputado? Lógico, Rosiane, com alegria e com prazer. Eu, na verdade, deixei para falarmos especificamente dessa área da economia, que são os extrativistas minerais familiares, que, conforme falamos na semana passada, essa entrevista teria um tópico exclusivamente sobre os desafios que envolvem essa atividade econômica. Primeiro, queria lembrar que no ano de 2006 a 2012, essa atividade ela foi plenamente regularizada na calha do Rio Madeira, no interior do estado do Amazonas, quando era governador do estado do Amazonas, o atual senador Eduardo Braga. E vários dos prefeitos que hoje são prefeitos em Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda e Humaitá, ou estavam sendo líderes do executivo municipal, ou estavam na política, portanto, reconhecem e conhecem que naquela época, através de um termo de compromisso assinado entre o governo federal e o IPAAN, trouxe para o estado do Amazonas a responsabilidade de regularizar essas atividades, e foi feito com muita competência e com muita galardia pelo governo do estado do Amazonas, e regularizou a atividade desses homens e mulheres. Eu digo homens e mulheres porque tanto homens como mulheres têm nessa atividade extrativista mineral familiar a sua atividade econômica na calha do Rio Madeira. O que aconteceu? O que aconteceu foi que diversas configurações técnicas das atividades exercidas por essas pequenas balsas, pequenos flutuantes, que é bom que se diga, boa parte deles são também residências. Daí a minha indignação e a minha ida à tribuna, falando fortemente contra a ação que, na minha avaliação, beira a irresponsabilidade da forma como foi feito, porque não se destruiu apenas um equipamento de trabalho. Para muitos deles se destruiu também a casa própria daquelas famílias que só tinham aquele bem, tanto para a sua atividade profissional, como também para a sua moradia. E o que acontece? O que aconteceu foi que, ao passar um determinado tempo, houve uma mobilização dos extrativistas, e aí não mais familiares, dos garimpeiros, vamos dizer assim, do estado de Rondônia, que desceram para o Rio Madeira, pelo Rio Madeira, e ali tiveram modificadas as suas balsas para perfil profissional, o que desconfigurou a atividade do extrativista mineral familiar. E o Ministério Público do Meio Ambiente entrou com uma ação na Justiça Federal e suspendeu toda a atividade, inclusive a regularizada junto à Agência Nacional de Mineração, através das cooperativas, as licenças ambientais através da Secretaria de Meio Ambiente e do Instituto do IPAAN de Meio Ambiente, do Estado do Amazonas. A gente perdeu o contato com o deputado aqui? A gente perdeu o contato com o deputado por causa da conexão da ligação aqui. Deputado, Oi. Agora o senhor voltou conosco. Consegue nos ouvir? Oi. No meio da sua resposta agora a conexão caiu, mas voltou. Pois é, eu não sei aonde exatamente caiu, mas eu dizia pouquinho. que... O senhor falava dos licenciamentos, né, do IPAAN. Pois é. Então, o que eu dizia, pode dizer que tudo regularizado, inclusive pelo IPAAN, esses homens e mulheres ficaram à mercê pelo vazio institucional,
Alô? Oi. Estamos ouvindo. ouvindo. Tá bom a ligação. Pelo vazio institucional que foi implementado depois dessa liminar dado pela Justiça Federal contra os extrativistas minerais familiares, ficou ali a ausência do governo federal, a ausência do governo do Estado, já que a delegação de competência também foi cessada via essa liminar, e aí, obviamente, que esses extrativistas minerais, inclusive regularizados, porque o que eu acabei de dizer, o que existe é uma suspensão por liminar, mas ninguém cancelou as licenças e as autorizações que eles tinham de forma definitiva. Então, o que acontece? Há essa mobilização. Acho que tem ali um episódio infeliz, que foi a movimentação de todas as balsas, os flutuantes, automaticamente para a região ali do Rosarinho, bem na frente de Nova Olinda, o que causou, de fato, um estresse e uma imagem chocante ali de centenas de balsas flutuantes. Ali eu acho que cometeram um erro estratégico, inclusive, para a atividade, o que terminou causando essa questão de colocar fogo em mais de 300 balsas. Esse é o número atualizado, porque só da primeira etapa foram 134. E aí fica o registro que fomos à tribuna, fui, inclusive, o primeiro deputado federal, congressista que foi à tribuna, e de forma dura pedimos a suspensão daquela ação. Fomos ao ministro da Justiça, ministro Anderson, e explicamos para eles que não estava se destruindo apenas a questão da atividade econômica, mas muitas das residências. É bom que se diga aqui para a população do Amazonas que são cerca de 8 mil balsas, daquelas pequenas balsas no Rio Madeira, com 16 mil homens e mulheres com atividade econômica nessa área do extrativismo mineral familiar. Portanto, 70 mil pessoas diretamente afetadas, já que cada família tem 5,7 pessoas que compõem essa família, segundo o IBGE, e que essa atividade no município de Humaitá é responsável por 40% da economia. No município de Manicoré, cerca de 30% da economia. No município de Borba e Novo Aripuanã, 20% da economia. E 15% na região, já ali do Baixo Madeira, Madeirinha, hoje Altazes, e o município de Nova Olinda. Portanto, você imagina o impacto que isso está causando na região. E, para não falar apenas do problema, faremos agora da reunião da bancada no Congresso Nacional com os prefeitos da região e com vários representantes da atividade econômica na região. O que nós acertamos? Acertamos que, inclusive, o IPAAN estava lá presente, e nós fizemos uma reivindicação de que fosse paralisada aquela ação, mas também paralisada a atividade com os extrativistas, e que nós pudéssemos ali mediar, nós congressistas, uma audiência pública que a priori está marcado para o dia 7 de janeiro em Humaitá e Manicoré, dia 8 em Novo Aripuanã e Borba, e ali tratássemos com todos eles e sobre como resolver essa questão do procedimento para que a atividade voltasse à normalidade. Lembrando que, nesse período, já que foi há 15 dias atrás a reunião com o Congresso Nacional, com a bancada do Congresso Nacional, os municípios fariam, junto com o IPAAN, um cadastramento de todos os homens e mulheres que estão na atividade extrativista mineral familiar na calha do Rio Madeira, com o seu patrimônio, com a sua ou pequena balsa apenas de extração mineral, ou a sua casa flutuante com a sua atividade econômica também dentro desse flutuante. E daí para frente, o próprio IPAAN faria a capacitação dessas pessoas. É bom que se diga, Rosiane e queridos ouvintes da Band News, que há aí um grande imbróglio da notícia de uma grande contaminação por iodo, por mercúrio, no Rio Madeira, que não dá nem para discutir se essa contaminação foi feita pela explosão das balsas, pelo fogo das balsas,
e essas balsas afundando tiveram esses produtos espalhados no Rio Madeira ou pela atividade econômica do extrativismo mineral familiar. Eu recebi várias denúncias que aquelas explosões e aquele fogo colocado nessas balsas causou essa contaminação e, por maldade ou não, não sei, não estou aqui para julgar ninguém, colheram a água logo após tudo isso. Observem que essa constatação só aconteceu depois de afundarem aquela ruma de balsa. O que não dá nem para dizer que essa contaminação é de fato da atividade ou se foi provocada pelo desastre do que aconteceu quando os órgãos de repressão, como disse muito bem Rosiane ainda há pouco, foram lá e daquela forma, na minha avaliação inadequada, abordaram os extrativistas minerais familiares. É bom que se diga que não houve nenhuma reação de tiro, de violência, da parte dos extrativistas minerais familiares, pelo menos que eu conheça. Mas vi ali muito abuso de autoridade, com bala de borracha, com tiro para cima, com bombas soltadas dentro dessas unidades flutuantes, o que nos deixa muito preocupados. Deputado, eu sei que as questões são extremamente complexas e acho que para cada uma delas a gente merecia uma entrevista só, assim, de 1 hora pelo menos, para falar de cada uma delas. Mas a gente quer aproveitar ao máximo a sua presença hoje aqui no Band News Manaus. A gente pediria que o senhor fosse um pouquinho mais objetivo, se puder, evidentemente, que eu sei que algumas questões acabam sendo complexas, para a gente aproveitar. Estão chegando muitas perguntas também de ouvintes para o senhor. Tentarei, senhor. E antes de encerrar essa questão, uma última perguntinha rápida. Assim, é um problema, a gente está falando de uma questão que é ilegal, que é uma ilegalidade. Ninguém está ignorando isso aqui, mas há um problema social também. E a gente só falava do seguro-defeso, há a possibilidade de alguma coisa avançar no sentido de que essas pessoas não fiquem sempre tão vulneráveis. Porque a simples regulamentação não vai alterar a questão da vulnerabilidade e dos problemas que essa atividade também causam para o meio ambiente. A gente não pode ignorar que causam. Então, existe alguma possibilidade de um meio termo aí, até de forma urgente, né, de algum tipo de bolsa, de auxílio a esses trabalhadores, porque não se pode simplesmente tirar, né, e deixá-los aí na beira dos rios sem nada, né? A bancada federal no Congresso Nacional, ela se propôs através de transferência direta, que é uma ferramenta que está dentro do contexto das emendas dos parlamentares ao Orçamento Geral da União, fazer algo via prefeitura para ajudar esses nossos irmãos extrativistas minerais familiares. Mas com o governo federal ainda existe um início muito, muito incipiente de diálogo sobre como resolver o problema. O que nós podemos afirmar é que o que mais de imediato tem é a tentativa de organizar o setor e essa transferência direta via emendas individuais impositivas dos parlamentares, senadores e deputados federais da bancada do Amazonas. Muito bem, a gente está entrevistando aqui o deputado federal Silas Câmara, que está conosco gentilmente aqui nesta manhã. Deputado, a gente tem outros assuntos para tratar, entre eles está a seguinte questão. Está marcada para o dia 17 de fevereiro, agora, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento de uma denúncia de peculato que tem o senhor como figura central. Essa nova data de apreciação já conta no calendário oficial de pautas do primeiro semestre de 2022 da Suprema Corte. É um caso que foi judicializado lá em 2010 por meio da Procuradoria-Geral da República e trata de denúncias contra o senhor em relação ao suposto esquema de rachadinha. Queria que o senhor comentasse esse assunto, deputado. Como o senhor recebe essa notícia da marcação desta data para o julgamento no STF, que é 17 de fevereiro? Com paz no coração, muita paz no coração. Você me dá uma oportunidade para dizer para a população que está nos ouvindo que eu já fui absorvido em todas as instâncias cíveis do judiciário do nosso país, ou seja, na primeira instância, na segunda instância e no STJ, nessa mesma matéria na área civil. E, portanto, o que eu espero é justiça. Se eu fui absorvido em todas as instâncias na área civil, é natural que, se a justiça tiver transversal em relação a essa questão, também seja absorvida no STF. Portanto, estou muito tranquilo, muita paz no coração, de que, ao final de tudo isso, será um final
como acabei de dizer, a semelhança do que já aconteceu na Justiça Federal e no STJ na área civil, de absolvição absoluta nessa matéria. Deputado, as informações que a gente ouve de juristas, das nossas fontes, que são mais experientes nessa questão jurídica, elas falam que era um caso que caminhava para prescrição, em função do tempo que demorou para ser pautado. E aí acaba que ele veio num contexto de grande repercussão da denúncia de rachadinha por um filho do presidente Bolsonaro, né? Então, do deputado, do senador Flávio Bolsonaro. O senhor considera que isso foi uma sorte, um azar, de ter demorado tanto tempo para aí nesse contexto? Porque o seu caso ele tem que ser julgado antes do caso do senador Flávio Bolsonaro. Não, eu acho que é uma desinformação, me perdoa, Rosiane. Esse caso só prescreverá no ano de 2026. Portanto, quem disse isso está completamente desinformado. Aliás, desculpa a sinceridade, como é hábito de algumas pessoas, acho que é mais fácil ficar achando justificativas de narrativas e fake news para tentar manchar a honra das pessoas, quando, na verdade, estudou pouco o processo. Esse processo não tem nenhuma previsão de prescrição. Portanto, quem informou ou quem estudou não informou corretamente, não estudou corretamente o processo. A pressão sobre ele não deixa de ocorrer em função desse contexto do caso do Flávio Bolsonaro. Você acha que isso eu prefiro acreditar do julgamento? Eu prefiro acreditar na justiça. Eu prefiro acreditar na justiça. Eu prefiro acreditar de que cada caso é um caso e será analisado com a devida particularidade de cada caso. E nesse caso específico, repito, já fui absolvido em todas as instâncias na área civil, o que me dá naturalmente o direito de pensar de que a Suprema Corte também fará uma análise justa e de que ao final receberei a devida absolvição que mereço. Deputado, uma última dúvida sobre essa situação. Na semana passada, semana retrasada, agora eu não estou lembrando ao certo, mas o novo ministro do STF, André Mendonça, esteve aqui em Manaus, em evento público, fazendo agradecimentos aí ao apoio que teve da sua família, da Igreja Assembleia de Deus, nessa indicação e confirmação, né, no Senado do nome dele ao STF. Ele já estará, ele já foi empossado, portanto estará presente no dia do julgamento, que está marcado para o dia 17 de fevereiro, mas toda essa repercussão pública, essa aparição dele, essa demonstração de gratidão também em função do apoio que foi dado, isso o senhor acha que pode gerar para ele uma suspeição no julgamento deste caso? Você faz uma pergunta para mim, Rosane, que só quem pode responder é o próprio ministro. É muito complicado responder uma coisa como essa. Até porque o ministro não esteve só em Manaus. O ministro esteve no Rio de Janeiro, esteve em São Paulo, esteve em Brasília, em grandes eventos. Ele esteve em Manaus, vai estar em Belém, como vai estar em todas as partes do Brasil. O ministro reconhece e ele nunca nominou ninguém em particular. Se você observar a entrevista que o ministro deu recentemente e pós a sua escolha, ele diz que a Frente Parlamentar Evangélica, que é composta de 114 deputados federais e deputadas federais e 16 senadores e senadoras de todas as unidades federativas do Brasil e de todo o segmento evangélico, foram importantes nesse momento. Portanto, eu não sei te responder essa pergunta, somente ele poderia te responder, mas posso te assegurar que não houve e não haverá nenhum privilégio de absolutamente nada em função do segmento evangélico do Brasil inteiro ter se mobilizado para que o primeiro em toda a história republicana, inclusive monarca do Brasil, toda a história, desde o descobrimento do Brasil até hoje, ser esse o primeiro ministro evangélico do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Portanto, eu não sei te responder, mas posso te assegurar que seria uma injustiça querer atribuir à Assembleia de Deus do Amazonas, até uma injustiça que, se nós quiséssemos para nós, seria até bom. Mas nós não teremos essa arrogância, né, essa vaidade de querer isso para nós. Mas o Brasil inteiro se mobilizou por achar que essa é uma homenagem justa a um homem que tem reputação ilibada
já que ficou exposto 150 dias para que toda a imprensa nacional pudesse nele achar algum erro e não achou, e depois deu um show na sabatina por saber jurídico notável, o que o fez ser aprovado tanto pela CCJ do Senado, como também pelo plenário do Senado Federal. Portanto, eu espero que Deus o abençoe e que ele faça bem o seu trabalho. Deputado, ainda aproveitando esse tema, esse assunto, o senhor já deixou muito claro, já mostrou que o seu candidato da sua família é o presidente Jair Bolsonaro, que deve concorrer à reeleição nesse pleito de 2022. Inclusive, o presidente Bolsonaro ele tem falado bastante para o público evangélico, direcionado bastante suas falas para o público evangélico. Aqui no Amazonas, será o presidente Bolsonaro não vai ser trabalhado nas igrejas da Assembleia de Deus? Existe algum tipo de orientação ou é pela identificação? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Novamente, eu quero dizer que é injusto dizer que é minha família e a Assembleia de Deus. O presidente Jair Messias Bolsonaro, pela característica dos seus compromissos colocadas para toda a nação brasileira e até para o planeta, de assimilar Deus como ser sobre todas as coisas, a família, a pátria, a nação, o povo, tem sido uma pessoa que alcançou a simpatia do povo cristão do Brasil. Muitos católicos e a maioria absoluta dos evangélicos tem nele uma expectativa de dias melhores para a nossa nação. Portanto, como deputado federal e como ser político, apoiarei com alegria e com prazer a reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. E como cristão, como evangélico, farei com mais alegria ainda por ver nele características e qualidades que eu acredito que são capazes de transformar a nação e transformar também a sociedade. Portanto, com certeza absoluta, estaremos ao lado, perfilados, apoiando o presidente Jair Messias Bolsonaro a sua reeleição. Ainda tem muitas questões aqui que chegaram para o senhor, deputado. E, infelizmente, o tempo vai ficando muito curto. Eu vou quebrar aqui o protocolo, vou fazer uma última perguntinha antes de a gente fazer um pinga-fogo, o que a gente chama de pinga-fogo aqui, que é ouvir a sua opinião sobre os principais nomes políticos, nacionais e locais, que a gente geralmente tem feito aqui. Mas eu vou fazer uma última perguntinha, que ela é importante aproveitar a sua presença, aliás, diante de todos esses assuntos que a gente acabou de tratar aqui. Na sua definição, na sua opinião, o que é um Estado laico? O Estado laico é onde a institucionalidade dos governos respeitam as religiões e as religiões fazem seu trabalho com muita competência, com muita lealdade à sociedade e aos princípios cristãos e à vida, sem um interferir no outro. Deputado, obrigado pelas respostas. Antes de encerrar, a gente faz um pinga-fogo no final das entrevistas, já está meio que tradicional com todos que concedem o tempo e a gentileza de falar conosco. A gente combina o seguinte, a gente dá um nome de um político do cenário nacional e local e o senhor comenta com poucas palavras. Pode ser? Combinado? Perfeito. Então vamos lá. Começando pelo presidente Jair Bolsonaro. Um homem comprometido com a causa das famílias e do povo brasileiro. Ex-presidente Lula. Fez muito pelo Amazonas. Governador Wilson Lima. Deixou a desejar. Senador Eduardo Braga. Tem um legado que precisa ser respeitado. O ex-governador Amazonino Mendes. Um homem que prestou um grande serviço para o Amazonas. Deputado estadual Ricardo Nicolau. Uma pessoa que mostra, com a sua capacidade de fazer, que tem competência. Senador Omar Aziz. Prestou grande serviço para o estado do Amazonas. Coronel Alfredo Menezes. Pessoa que precisa ser conhecida no mundo político, mas se demonstra comprometido. Ex-prefeito Arthur Virgílio. Tem grandes serviços prestados também ao estado do Amazonas. Prefeito de Manaus, Davi Almeida. Está começando uma jornada executiva, espero que tenha sucesso. Deputado federal Silas Câmara. Um homem obstinado, 24 anos de mandato, e que acredita no que faz, acredita em Deus, na família e no povo.
Deputado Silas Câmara, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Band News, no Band News Manaus. Obrigado por essa entrevista. Um bom trabalho para o senhor e sucesso sempre.